Esse é um daqueles eventos que marcaram uma geração, um choque que o mundo sentiu. E até hoje a pergunta continua no ar: o que realmente aconteceu com a princesa Diana naquela noite em Paris? Bom, hoje a gente vai mergulhar nos fatos, nas investigações e nas teorias que nunca foram embora para tentar entender a morte de uma princesa. Para a gente entender, a gente precisa voltar para aquele exato momento. Paris, um pouco depois da meia-noite. Dentro do túnel da Ponte de l'Alma, um carro, uma Mercedes preta, em altíssima velocidade, perde completamente o controle. O barulho da batida ecoa. E a partir daquele instante, o mundo nunca mais seria o mesmo. E tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Desde a saída do hotel até o momento do acidente, passaram-se menos de 10 minutos. 10 minutos que selaram o destino de quase todos ali. E poucas horas depois, a notícia que abalaria o planeta foi confirmada. Mas, por trás de toda a repercussão, essa é uma história sobre pessoas. Então vamos focar um pouco nesse lado mais humano da tragédia. Afinal, quem exatamente estava dentro daquele carro e o que aconteceu com cada um deles? Então, a bordo, a gente tinha 4 pessoas. A Diana e o seu companheiro, Dodi Fayed, no volante, Henry Paul, que era o chefe de segurança do hotel, e o guarda-costas, Trevor Rees-Jones. E aqui tem um ponto importante. Apenas o Rees-Jones sobreviveu, mesmo com ferimentos gravíssimos. Isso fez dele a única testemunha que estava dentro do carro. O que veio logo em seguida não foi só uma notícia, foi uma onda de choque global. Aquela tragédia que aconteceu dentro de um túnel, de repente, se tornou um evento público, um luto coletivo numa escala que nunca tinha se visto antes. E, para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, olha esse número, 2,5 bilhões de pessoas. Pensa só nisso. É quase metade da população do planeta, na época, que parou o que estava fazendo para assistir ao funeral. Isso mostra o quão fundo a figura da Diana tinha tocado as pessoas. Essa comoção toda foi tão gigantesca que a imprensa deu a ela o apelido de a Princesa do Povo. E esse sentimento coletivo foi tão poderoso que chegou a colocar uma pressão enorme na própria monarquia britânica, forçando a família real a mudar o jeito de se comunicar com o público. Ok, agora vamos dar uma pausa na emoção e olhar para os fatos. Durante anos, investigações na França e no Reino Unido tentaram responder à grande pergunta: o que causou o acidente? Vamos ver o que os relatórios oficiais apontaram. A investigação oficial, na verdade, não fala de uma causa única, mas de uma cadeia de eventos catastrófica. Foi uma combinação terrível de fatores: a perseguição dos paparazzi, a velocidade que era absurda para o local e, claro, a condição do motorista. Juntando tudo isso, o desastre era quase inevitável. E aqui está uma das peças de evidência mais fortes dos relatórios: o exame de sangue do motorista. O nível de álcool do Henry Paul era 3 vezes maior que o limite permitido na França. Para os investigadores, esse foi o fator central que explicava a perda de controle do carro naquela velocidade. E para tentar colocar um ponto final nas dúvidas que não paravam de surgir, a polícia britânica abriu a Operação Paget. Foi uma investigação gigantesca que custou milhões e durou anos, com um objetivo bem específico: analisar cada uma das teorias da conspiração. A conclusão deles foi categórica: um acidente trágico. Só que, para muita, mas muita gente, essa explicação de acidente trágico nunca foi o suficiente. E foi assim que, enquanto a história oficial era contada, uma outra narrativa, completamente diferente, começou a tomar força e a ganhar muita força. E o grande nome por trás dessa contranarrativa foi Mohammed Al-Fayed, o pai do Dodi. A afirmação dele era essa aí, direta, chocante. Ele passou anos e gastou uma fortuna tentando provar que estava certo e, com isso, manteve a polêmica super viva na cabeça de todo mundo. Então, a gente chega nesse ponto crucial com 2 histórias que não podiam ser mais diferentes. De um lado, a versão oficial, um acidente trágico causado por um motorista imprudente. Do outro, a teoria alternativa, um assassinato planejado pelo Serviço Secreto Britânico para impedir que a Diana se casasse com um muçulmano. Essa teoria vai ainda mais longe, dizendo que as provas, tipo as amostras de sangue, foram trocadas. A Operação Paget investigou a fundo todos esses outros detalhes que alimentavam as teorias, sabe? O tal do Fiat Uno branco que teria batido no Mercedes, os relatos de um flash de luz forte para cegar o motorista
e as alegações de que a Diana estaria grávida e prestes a se casar. No fim, para cada um desses pontos, a investigação não encontrou nenhuma evidência concreta. Olha, no fim das contas, não importa muito no que cada pessoa acredita. Uma coisa é certa. Aquela noite em Paris deixou um legado que vai muito, mas muito além da tragédia em si. Vamos ver como ela continua impactando a gente até hoje. O impacto foi gigantesco. A nossa percepção sobre a imprensa e os paparazzi mudou para sempre. A própria monarquia teve que se modernizar, se mostrar mais humana. A Diana se tornou um ícone cultural imortal. E, talvez o mais relevante para os dias de hoje, a morte dela virou um dos maiores exemplos de como uma versão oficial e teorias da conspiração podem coexistir e brigar pela nossa atenção. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Foi acidente ou conspiração? O simples fato dessa pergunta ainda existir tanto tempo depois já mostra o tamanho do impacto que a Diana teve. Talvez o fascínio não seja só sobre encontrar a resposta, mas sobre a nossa recusa em deixar partir uma figura que parecia tão real, tão humana, no mundo de instituições tão distantes. Por que essa história ainda nos prende tanto? A resposta talvez diga mais sobre nós do que sobre o que de fato aconteceu naquela noite.